Esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins. No Rei dos Coins você compra não só Tibia Coins, como uma infinidade de moedas e itens de outros jogos também, além de gift cards para você recarregar seu saldo na Steam e na Google Play Store. E acessando o Rei dos Coins pelo link aqui na descrição, vocês me ajudam demais. Compre seus Tibia Coins no Rei dos Coins, o maior e mais confiável site de coins do Brasil. Em 2006, Eternal Oblivion ainda se encontrava absoluto no topo da tabela mundial. Assim como vários outros Knights antes dele, Eternal escalou os rankings com sua espada e seu escudo em mãos, optando pela classe mais escolhida da época. Poucos players de outras vocações se destacavam tanto quanto os Knights. A paladina brasileira Gugu, durante algum tempo, disputou o topo da tabela, mas nunca alcançou realmente o primeiro lugar. Já o Sorcerer chileno Cacheiro conseguiu, por alguns meses, se manter como top 1, apenas para ser desbancado algum tempo depois por Eternal Oblivion. Mas conforme vocês puderam ver aqui no vídeo do Eternal, depois da troca de donos do personagem, o Knight mais poderoso do Tibia teve uma abrupta diminuição do seu ritmo de ups. E isso acabou abrindo caminho para vários concorrentes diminuírem a diferença com o do top level. Mas dentre todos os concorrentes, absolutamente ninguém imaginava que seria um druid o player que ultrapassaria Eternal Oblivion e se tornaria durante muito tempo o maior nome do Tibia. Para entender a lenda de Mateus Dragonwyck, devemos voltar no tempo. No início dos anos 2000, o Tibia era uma febre em 3 países específicos: Suécia, Brasil e Polônia. A Suécia foi o primeiro país a perder o interesse no Tibia, mas tanto o Brasil quanto a Polônia continuaram fissurados no game. Mas as duas nações viviam um impasse. Nenhuma delas, até então, tinha encontrado representante do seu próprio país para ficar no topo. Apesar da paixão nacional que o Tibia tinha se tornado, tanto no Brasil quanto na Polônia, nenhum player de algum dos dois países tinha chegado no topo. Czy w Łodzi, czy tu w Poznaniu, czy w Szczecinie, w każdej kafejce internetowej to teraz największy hit. I wcale nie dlatego, że chodzi tylko o zabijanie. Se nós brasileiros ainda iríamos demorar muito para ter um dos nossos no topo, os poloneses conseguiriam esse feito muito antes, com o jogador de Harmonia Mateus Dragonwyck, o druid que deu um novo ar à sua própria classe, inspirando milhares de druids que surgiriam após a sua chegada ao topo. Mas por trás de toda a lenda existe uma história. Mateus Dragonwyck se chamava Mateus na vida real, tem hoje por volta de 36 anos e em meados de 2005 morava na cidade de Varsóvia, capital da Polônia. Assim como muitos dos jovens poloneses da época, foi apresentado ao Tibia por um amigo em janeiro de 2005 e acabou se apaixonando pelo game. Após jogar em servidores como Obsidia e Refugia, foi em Harmonia que Mateus encontraria seu lar no Tibia e criaria o seu char que seria conhecido e amado por todos os players poloneses da época. No Tibia, desde as épocas mais remotas, existem 4 vocações. Os Knights combatem as criaturas no corpo a corpo, e por usarem armas e armaduras pesadas, sempre atraíram um grande número de players. Os Paladinos sempre se destacaram por dar dano muito alto à distância, sem precisar se expor ao perigo do mesmo jeito que os Knights faziam, tankando as criaturas no corpo a corpo. O Sorcerer era uma vocação que era adorada pelos players, que buscavam um poder massivo de destruição em massa, runando as temidas acidez e castando os seus poderosos Eshivo Gramas Vis. Já os druids, bem, eles eram a classe mais apagada do jogo. Raramente utilizado de forma primária pelos jogadores, os druids tinham um importante, porém desprezado papel de serem os healers do jogo. Onde quer que houvesse um jogador ferido, a forma mais eficiente de curar ele seria ter um druid na equipe. Eles runavam as cobiçadas UHs, a runa que fornecia a maior cura do jogo, além de terem magias próprias para poder curar os seus amigos, como o famoso Eshura Seal. Mas apesar de serem muito úteis como makers nas wars, os druids eram raramente escolhidos como a primeira opção por jogadores novatos na criação do seu char principal. Orientado por um amigo que disse que druid era a classe mais fácil para um iniciante, Mateus acabou criando o seu char em Harmonia. E antes de saber que o druid era considerado por todos uma subclasse, ele tornou da classe a mais poderosa de todo o Tibia. Mateus, se utilizando da imensa cura da vocação e de runas compradas por sorcerers amigos, começou a pegar cada vez mais experiência no servidor de Harmonia, e em menos de um ano já era o top level do servidor. Mateus era membro de uma das mais poderosas guilds de Harmonia, a Ruthless, composta por membros mega famosos como os jogadores Pancas Dragonheart, Herganon,
Ergonum e Penancia, a Ruthless iria desbravar inúmeros territórios, quests e mistérios do Tibia, e seria a primeira guild a pisar em muitos dos territórios jamais descobertos no jogo. Matheus era a estrela em ascensão da equipe, e a guild toda olhava-o com admiração. Sabiam que era só uma questão de tempo até Matheus alcançar o Eternal e se tornar o novo top level mundial, e isso de fato aconteceu, quando Matheus Dragonik pegou o level 298 no ano de 2006, e já em março de 2007 alcançou a tão aguardada meta que tantos acharam que seria impossível de ser alcançada, o primeiro nível 300 da história. Matheus foi o primeiro jogador, depois de Bubble, a alcançar um recorde centenário de levels. Matheus colocou não só os poloneses no topo da tabela, como também os druides, uma classe que por tantos anos foi esquecida e menosprezada por tantos. Matheus usou e abusou do novo estilo de magia que foi implementado pela Cipsoft na época, o elemento de gelo. E os monstros mais poderosos na época eram os Demons, que tinham como principal fraqueza o gelo, o que facilitava as hunts de Matheus. Mas os Demons não seriam as criaturas mais poderosas do Tibia por muito tempo. Na lore do Tibia, o Mal Supremo tem nome: Sephiroth. Sephiroth é uma entidade que representa o desprezo pela vida, a vontade de destruição, a inveja de toda a criação e o desejo pelo fim. Sephiroth, na sua vontade de aniquilar a raça humana e de pôr fim ao Tibia, criou a Ruthless Seven, uma legião de 7 demônios que domina, cada um círculo do inferno tibiano. A Ruthless Seven era uma das mais temidas organizações da Cabala, junto com o Triângulo do Terror, e foram uma das primeiras formas de vida a dominar a arte do Dreamwalking, ou a viagem pelos sonhos. Através de seus sonhos, os demônios eram livres para acessar qualquer lugar do plano físico e causar devastação e ruína por onde quer que passassem. Duas organizações humanas conseguiram dominar a arte do Dreamwalking: a Guilda dos Honrados Cavaleiros Nightmare e os Necromantes da Brotherhood of Bones. Descontentes em ver os estúpidos humanos fazendo uso de uma arte tão refinada de magia, os demônios da Ruthless Seven fizeram uma aliança temporária com a Brotherhood of Bones, e juntos obliteraram a Nightmare Knights da existência. O local, que era conhecido como a base de operações dos Knights, ficou em ruínas, se tornando hoje o que conhecemos como a Dark Catedral. A Ruthless Seven, contente com a sua conquista e na sua soberba depois de tamanha vitória contra a mais poderosa das defesas humanas do plano físico, decidiram que iriam montar uma base para o seu grupo no subsolo da Plains of Havoc. Essa base seria como se fosse um pedacinho de cada um dos 7 círculos do inferno tibiano no plano físico, e em cada uma das salas de cada arquidemônio haveria um trono. O trono, que além de ser o local onde os demônios descansariam das suas incessantes investidas contra a humanidade, seria também um imponente monumento que lembraria os demônios menores que seu mestre, mesmo quando ausente da sala, ainda estaria observando-os. Esse local seria conhecido como a Pits of Inferno e amaldiçoaria o plano físico do Tibia para sempre. Durante anos, a Pits of Inferno foi tratada apenas como uma história dentro do jogo. E apesar de funcionários da Cipsoft terem mostrado a Ares War a entrada do local maldito, o local ainda era inacessível, não havendo criaturas ou quests. Mas tudo isso iria mudar em dezembro de 2006, com a implementação da Pits of Inferno Quest, ou como é popularmente conhecida, a PoE. Se antes no Tibia os monstros mais poderosos eram os Demons, agora a PoE oferecia um novo nível de complexidade e de poderosas criaturas aos jogadores de level mais alto. E de todas as guilds lutando para desbravar um local tão novo, misterioso e de difícil exploração, foi a guild Ruthless de Harmonia que conseguiu fazer pela primeira vez na história a quest da PoE, em 23 de dezembro de 2006. Matheus Dragonik, junto com seus companheiros de guild, foram os primeiros players do Tibia a pisar nos 7 tronos demoníacos e obter todas as recompensas da lendária quest. Matheus conta em entrevista que ficou bastante decepcionado com o prêmio da quest, que tinha um grande número de prêmios para Knights, mas poucas coisas para Mage. Optou por ficar com uma Arcane Staff, que apesar de ser uma clava para Knights, tinha pelo menos um nome de item de mago. A Guild Ruthless iria fazer, naquele mesmo ano, mais 3 services de PoE, criando um modelo de serviço de escolta de quests que seria adotado por várias outras guilds de vários outros servidores, criando uma verdadeira revolução no modo de se fazer quests no Tibia. Matheus Dragonik, após dominar a tabela mundial durante 2 anos, foi ultrapassado por Ceremontes, no level 345,
que logo depois também foi ultrapassado pelo jogador em ascensão Lorde Paulistinha, que se tornaria o primeiro brasileiro da história a pegar o top 1 do jogo, e reinaria supremo até 2009. Matheus sempre foi muito reservado quanto à sua vida pessoal, e além de informações básicas, muito pouco se sabe de fato sobre a sua figura. Muitos dizem que Matheus vendeu seu personagem mais ou menos no nível 350 a jogadores suecos, que mantêm o personagem guardado em Harmonia até os dias de hoje. Matheus Dragonik se tornou absolutamente famoso entre 2006 e 2008, principalmente pelo fato dele ter sido o primeiro jogador polonês a alcançar o primeiro lugar na tabela mundial, e de ter mostrado ao mundo o real poder dos druids. O nome de Matheus Dragonik é aclamado e lembrado até hoje pelos seus conterrâneos, e ele inclusive se tornou inspiração para a música Matheus Dragonik, dos rappers poloneses Spaku e Kubi. O legado do personagem Matheus Dragonik repercute até hoje, e sem dúvida ele se mantém até hoje como um dos maiores jogadores de Tibia da história. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui, deixem o like se curtiram, e deixem nos comentários qual a próxima lenda que vocês querem ver aqui, nas Lendas Tibianas. Um abraço e falou!